sejam bem-vindos e bem-vindas a mais essa tarde de estudos. Eu já tomei 2 minutos aqui do tempo do Robicinho e do Carlos, então vou passar para eles a palavra para já iniciarmos, então, a preparação e a prece de abertura de hoje. Está com vocês, meninos. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Então vamos para todos preparar esse momento, levar o pensamento ao mais alto, buscando sempre na figura do Cristo, o consolo, o auxílio, buscando forças e esperanças para a nossa reencarnação, para as nossas lutas diárias, rogando sempre ao Mestre Jesus, que possa sempre estar conosco em todos os momentos da vida. Obrigado, Mestre Jesus, pela divina oportunidade da reencarnação, pela divina oportunidade do conhecimento da doutrina espírita, pela oportunidade de poder compartilhar nesse instante com companheiros tão queridos e tão amados o momento do estudo, da reflexão, para que possa, Senhor, nos enriquecer de ânimo e nos enriquecer do sentimento do teu amor. Obrigado por tudo. E assim iniciamos mais o estudo da tarde de hoje, dizendo graças a Deus. Então, vou ler a mensagem aqui, o título Presença Espírita, do Espírito Albino Teixeira. Ela está no livro Caminho Espírita, Psicografia de Chico Xavier. O espírita que entende a doutrina, que aceita, ergue-se de manhã quando o dia flameja. Ora e agradece a Deus o privilégio santo de poder trabalhar no corpo a que se acolhe. Se ouvir o mal, fala o bem. Ajusta-se ao dever, cumprindo a obrigação que a vida lhe assinala. Na rua, estende as mãos que auxilia em amparo fraterno. Em casa, forma a paz que auxilia e constrói. Prejudicado, esquece. Ofendido, perdoa. Não discute, realiza, e nem pergunta, serve. Não censura, abençoa, nem condena, restaura. Desce para ajudar, sem tisnar-se na sombra. Alteia-se na luz, mas apaga-se, humilde, por saber-se instrumento a serviço do Pai. Reparte do que tem, sem reclamar louvores. Corrige, levantando, e educa, amando sempre. Tolera sem revolta as provocações que o ferem, transformando em bondade o fel das próprias dores. O espírita, onde está, faz com que tudo brilhe, aperfeiçoe melhor, engrandeça e progrida. De alma, no entendimento harmônico e profundo, faz-se fonte de amor para os males da vida. Faz-se raio de sol para as trevas do mundo. Albino Teixeira. Então, gente, a partir da mensagem que foi lida, já traz uma reflexão para a gente interessante. O tema que nós trazemos na tarde de hoje é um tema, assim, bem desafiador, né? Tanto que é um desafio o nosso tema de hoje. Porque são várias reflexões que nós fazemos em torno da mensagem do Cristo, em torno da mensagem espírita, que realmente nos proporcionam essa condição, né? Por que do desafio? O que seria esse desafios em nossas vidas, né? Aí, assim, nós vamos abrir o nosso bate-papo da tarde de hoje com esse intuito de nós fazermos essa reflexão diante das questiolas que nos abordam ao longo do nosso caminho, né? Da nossa subida, das nossas descidas, da nossa caminhada, que muitas vezes ela se apresenta de várias formas para cada um de nós. E, de uma outra maneira, se apresenta de uma forma muito coletiva, né? Como nós temos a oportunidade de estarmos juntos, né, nessa presente reencarnação, em uma casa que nos acolhe, que nos dá a oportunidade do estudo, do conhecimento, das reflexões, né, diante da temática espírita, e nos proporciona oportunidades em torno do trabalho, em torno
do autoconhecimento, do autoaprimoramento, que realmente traz para nós esse momento de compreensão. E diante disso também, nesses 2 últimos anos, nós viemos atravessando, assim, questões que nos fizeram refletir em vários aspectos também, em torno do trabalho espírita, em torno do nosso esforço, da nossa dedicação diante das nossas lutas, né? E com isso nós trazemos essa mensagem de hoje, e mais algumas outras para poder complementar, para a nossa reflexão e o nosso fortalecimento, né? Diante dessas questões. Então, vamos iniciar. Então, nós iniciamos já com esse trechinho aí do Atos dos Apóstolos, né? E agora, por que te detens? Esse vai ser o norte da nossa conversa também nessa tarde de hoje também, tá bom? E é sempre relembrar que nós vamos conversar aqui, eu não estou vendo vocês, quem quiser comentar ou falar alguma coisa diante dos textos que nós trouxemos, né, dos trechos que nós separamos também para o nosso diálogo, por favor, se pronunciem ou levantem a mão, ou então os companheiros que estão conseguindo ver a tela de uma forma mais ampla, podem falar, por favor, porque, como vocês sabem, eu não consigo ver as duas telas aqui, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso estudo. Eu pediria a vocês, se por um acaso o som estiver chegando muito ruim, né, então vocês me avisem que é melhor que eu fique só escutando do que atrapalhar os demais, tá bom? Tá ouvindo, Robson, aí? Tá tudo bem, seu Carlos, por enquanto tá tudo tranquilo. Então vamos lá. A cada momento, o Criador concede a todas as criaturas a bênção do trabalho, como serviço edificante, para que aprendam a criar o bem que lhes cria luminoso caminho para a glória na criação. Tá? Emmanuel no livro Religião dos Espíritos. Bem, a gente já começa vendo aqui, né, a importância das oportunidades que Deus nos apresenta a todo momento, para oportunidades para o trabalho no bem, para que assim possamos desenvolver, né, a capacidade de entender que esse trabalho que Deus nos concede, na verdade, ele beneficia a nós e, ao mesmo tempo, nós criamos esse caminho luminoso, né, para glorificar a Deus e a toda a criação divina. E é interessante quando ele traz essa questão do trabalho, né, seu Carlos, que a gente tinha conversado, porque o trabalho vai ser esse veículo motivador do indivíduo, de transformação do indivíduo, né? Então, todo o trabalho no bem, ele tem essa consequência de fazer com que o indivíduo reflita nas suas condições, nas suas mazelas, nas suas dificuldades, né? Proporcionando de tal forma essa condição de melhoria, de renovação, né? De mudança interior. Por isso que o trabalho, não só o trabalho, mas o conhecimento, ele vai ser importantíssimo diante da nossa reencarnação. Por isso que nós vamos passar por tantas outras dificuldades e, assim, tendo a oportunidade realmente do trabalho. Porque o trabalho vai fazer com que esse indivíduo se dignifique, né? Que ele cresça, que ele aprimore. Porque diante das questões e dificuldades dos outros também, que se passam pelo caminho, nós vamos tendo a oportunidade de reconhecer ali uma pessoa que necessita, um companheiro que necessita do amparo, do auxílio, do socorro, e isso faz com que eu também vença minhas dificuldades, né? Que eu compreenda melhor as dificuldades a qual eu passo também naquele instante. Por isso que esse veículo transformador para cada um de nós, né? Que esse realmente criar esse ser, essa luminosidade, né? E essa glória da divina. Então, o trabalho ele vai ser fundamental ao longo do nosso processo reencarnatório. Então, não adianta a gente pensar assim, não tem como a gente ficar sem fazer nada, né? Pelo contrário, devemos fazer, arregaçar as mangas e sair do trabalho, né? Eu vou passando, gente, nós vamos comentando aqui, mas aquelas pessoas que quiserem participar, fiquem à vontade, tá? Vamos lá. Não permitas, portanto, que o repouso excessivo te anule a divina oportunidade. Também, mais uma vez, Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos.
Aqui Emmanuel, através da psicografia de Chico, né, ele está nos alertando, na verdade, para tomarmos os devidos, vamos dizer assim, os devidos cuidados para não cairmos na inércia, para não nos deixarmos levar pelo desânimo e até mesmo pela preguiça, né, que quem sabe que ela pode tirar essa oportunidade da gente fazer a diferença na seara cristã dentro do trabalho espírita e sem nos deixar iluminar para que possamos iluminar os outros, né, através da entrega no trabalho do bem sem nenhum interesse. Então é a questão de nos vigiarmos mesmo nessa parte do repouso demais, né, do trabalho. É isso mesmo. Interessante também, seu Carlos, que é exatamente esse ponto, né, que é o ponto do equilíbrio. Porque quando ele fala que a gente não deve exceder, né, não tem o repouso excessivo, mas assim, ele é preciso, né, ele é necessário também. Então, desse ponto do equilíbrio, mas não se encostar somente nessa condição, eu estou muito cansado, eu estou muito isso, então não vou hoje não vou fazer isso não, porque não dá para mim, já passei do meu limite já, né? Então, como a gente estava falando anteriormente, a gente entenda muito bem esses pontos, né? Então, o descanso ele é necessário, o repouso é necessário, mas muitas vezes, assim, o excessivo, o que passa, o que ultrapassa isso, é o supérfluo. E isso é ruim porque muitas vezes tantas outras pessoas precisam de você ali. Porque como nós já falamos em outras oportunidades, cada um de nós tem uma característica que é muito peculiar, que é a forma de nós falarmos, as nossas assertividades, a forma que nós abordamos, a forma que nós chegamos no companheiro, que nós temos a oportunidade de falar com ele de uma determinada maneira, de uma determinada brandura. Cada um tem a sua característica própria, né? E essa característica própria que vai auxiliar aquele indivíduo que está ali. Não que ele não vai receber o auxílio se você não tiver, mas se você estiver ali, você vai conseguir acolher melhor, ou você vai ter um entendimento melhor, até pela própria experiência, pela condição. Então, muitas vezes, por conta desse repouso excessivo, a qual muitas vezes a gente julga que é o necessário, mas já está sendo excedente, muitas vezes a gente deixa de assistir aquele que mais precisa nesses momentos. E aí, muitas vezes, assim, nós não percebemos isso muitas vezes. Então, o cuidado que a gente tem que ter. E Emmanuel é muito feliz quando ele traz esse trecho dessa mensagem, exatamente para que nós possamos entender esse processo, né? Porque é preciso, mas dentro dessa necessidade, tem um ponto que excede, que não é mais necessário, que você pode se esforçar, você pode vencer aquele instante ali para poder se dedicar também ao outro muito mais, né? E também colher as bênçãos de tudo isso. Boa tarde. Adileila, tudo bem? Quando você fala de repouso, né? Esse repouso em excesso, a gente lembra muito da procrastinação também, que a gente sempre fica deixando para depois, né? Não, ano que vem eu faço, semana que vem, semestre que vem eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, e às vezes a gente deixa o tempo passar e não percebe. O que a gente perdeu? E aí, como dizem que quando a gente desencarna, você tem que prestar contas, né? E aí você vê o tempo que você teve ocioso, o tempo que você não soube aproveitar. Exatamente isso. E a gente vê vários relatos em relação a isso, né, Leila? Assim, diante de algumas obras que nós já tivemos a oportunidade de estudar, né? Muitas vezes o espírito, quando se encontra fora da carne, que ele tem essa visão bem mais ampliada, ele vai falar, poxa, por que eu não fiz isso, né? Por que eu não me dediquei? Por que eu não fiz aquilo outro? Por que eu não mudei? Mas é exatamente essa condição, de muitas vezes se entregar à condição da matéria mesmo, né? De uma forma muito excessiva, né? Por isso que Emmanuel, quando fala assim, a gente não deve passar desse ponto, né? O que é necessário, o repouso que é necessário, mas o que excede. Exatamente para que a gente não perca essa oportunidade também, né? Mais alguém, gente, gostaria de falar? Sigamos, então. Assim como relaxamento é ferrugem da enxada, a benefício do joio que te prejudica a seara,
O tempo vazio é flagelo na alma, em favor das energias perniciosas que devastam a vida. Quando fala do tempo vazio, aí vem aquela lembrança daquele adágio popular que a mente vazia termina por oferecer espaço para as afinidades menos felizes, né? Vamos falar dessa forma. E assim como a enxada, nós somos, na verdade, ferramentas de trabalho. Ferramenta que, se deixar a ferrugem tomar conta, ela vai nos trazer muito esforço depois para desimpregnar da nossa alma essas energias negativas que nos causam mal, e assim, bem como aos outros, né, com os quais nos relacionamos, né? A questão mesmo de estar sempre atento e disposto ao trabalho, à execução. Exatamente isso, né? E essa condição da gente saber aproveitar muito bem o nosso tempo. O nosso tempo é o tempo do dia a dia, é o tempo da nossa reencarnação, né? Essa condição realmente da nossa alma, realmente. Porque se a gente tem esse relaxamento e gera esse processo de parar, de realmente, assim, deixar-se enferrujar diante das questões, né, da nossa vida, vai se enferrujando o indivíduo, e aí ele vai ter exatamente aquela sensação que a gente estava comentando agora há pouco, de perda de tempo, né? E aí, nossa, o que eu fiz na minha reencarnação? O que eu fiz da oportunidade que eu tive naquela presente reencarnação com os meus companheiros, na casa espírita, ou no meu trabalho, né? Do conhecimento que eu adquiri, o que eu fiz disso, né? O quanto tempo eu fiquei parado, o quanto que agora eu não conseguia aproveitar o conhecimento que eu tinha, exatamente para poder fazer esse processo de mudança. Eu deixei com que isso fosse realmente assim, continuei com as mesmas dificuldades, as mesmas mazelas, sem procurar mudar, que é exatamente essa condição da ferrugem, do joio que prejudica realmente a cada um de nós, né? Então a gente alimenta muito ainda essa condição, sem entender esse processo que cada tempo, a cada instante é momento de mudança, de reflexão, de renovação, de melhoria, de entendimento diante das questões da vida, para que possamos exatamente mudar, de dar uma lustrada em nós mesmos, né? Dar uma molada nessa ferramenta, para que ela possa ser útil para poder fazer um trabalho melhor, mais eficiente cada vez mais, para poder alcançar os objetivos, para poder ser mais importante também para aquelas outras pessoas a qual ali nós fazemos parte também, né? Alguém? Tem alguma coisa que eu falei? Não, né? É como se fosse uma teia, né, Robson? Fosse nos enrolando, embaçando a vida. Eu fico imaginando se esse tempo de pandemia, se nós estivéssemos cada um em sua casa sem ter pelo menos fazer uso desse recurso do qual nós fazemos. Quando tivéssemos que voltar, quantos estariam dispostos, né? Então é a questão de manter pelo menos a enxada trabalhando. Exatamente. E isso é importante, seu Carlos, foi bom você ter colocado nesse ponto, porque é exatamente isso. Trazer sempre essa reflexão que eu posso. Como eu devo fazer melhor? Né? Diante das dificuldades que se apresentam ao longo da nossa vida, ao longo do caminho, o que eu posso fazer de melhor? Aonde eu posso ser útil? Então, por exemplo, estar fazendo uma atividade como essa online é uma oportunidade de continuar fazendo com que isso haja esse movimento, essa renovação, essa condição de estar servindo como ferramenta realmente na palavra do Cristo, né? Da seara do Cristo também, no meu campo de trabalho, dentro do meu lar, porque a gente viu nesses últimos 2 anos quantas dificuldades se atravessaram nos lares das pessoas, né? Quantos relatos de dificuldade, muitas vezes até de companheiros muito próximos nossos, e é exatamente isso. Esse relaxamento que muitas vezes ele não pode acontecer, não, ele acontece, mas que a gente não deixe se levar por tal, mas que a gente entenda esse processo e vá mudando isso, né? Porque entender isso, já ver que isso é prejudicial, já é um momento de mudança, já é uma condição de mudança realmente para nós. E isso vai ser importante para que o indivíduo realmente, assim, ele se torne realmente uma ferramenta melhor, né? Isso em vários campos da sua atuação, que seja dentro do lar, no campo do trabalho, na seara espírita, e assim sucessivamente, né? Vou passar, sigamos.
Relatando à multidão sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que, em face da perplexidade que o defrontara, perguntou-lhe Ananias em advertência fraterna: e agora, por que te detens? Essa parte é do livro Caminho, Verdade e Vida, né, da lição 147, Chico Xavier, Psicografia. E aí a gente vê mais uma vez Emmanuel trazendo o exemplo de Paulo, né? Quando Paulo, em uma de suas pregações, ele conta para aquelas pessoas do que lhe ocorreu, né, às portas de Damasco, com ele, do encontro com Jesus, como ele ficou sem conseguir enxergar por conta daquela luz tão forte, daquela situação perante o Cristo. E depois que Ananias, por orientação de Jesus, vai lá e faz Paulo voltar a enxergar, né? Mas depois de tudo isso, ele vai e interpela a Paulo, depois de tudo que foi feito, depois de tudo que Paulo viu acontecer em um espaço de tempo tão curto. Ele vai e pergunta, né? E agora? Por que te detens? Depois de tantas evidências, depois de tua experiência, por que tu ainda estás parado? Começa a colocar a tua vida agora para entregar ao trabalho do Cristo, né? Exato. Eu fico pensando também, Robson, a situação, né? Porque Ananias sabia muito bem quem era até então Saulo, né? Estava vindo, para que ele estava vindo para lá? E de repente chega uma ordem de serviço dessa e fala assim: vai lá e clareia novamente as vistas do homem. Vai falar: puxa vida, Jesus. Situação, né? É muita fé e muita coragem e vontade de realmente estar trabalhando no bem. É verdade. E essa passagem ela é muito marcante para todos nós, porque a partir daquele momento ela retrata exatamente a condição do conhecimento que Paulo já tinha lido, daquele instante que ele encontra com o Cristo, né? E aí Ananias, ele é muito enfático nessa pergunta dele, e essa pergunta para nós era uma pergunta que também para nós ela é muito enfática, que diante do conhecimento, diante da condição que já temos, né, como era a condição de Paulo também, que era essa condição libertadora, que abre essas portas do conhecimento, para as portas da vida para nós, né, que é o conhecimento, que é essa chave, que é esse veículo motivador também para nosso enriquecimento intelectual e moral. E aí vem aquela pergunta: diante de tudo que eu já tenho, diante do que eu já conheço, da oportunidade que eu tenho do auxílio do mais alto, que era naquele instante para Paulo também, e para nós também não é diferente. O que nos detém? O que cabe agora? O que eu tenho que fazer? Por que eu ainda fico tanto parado? Por que eu deixo de fazer tanto isso? Por que me detém tantas coisas da matéria ainda, diante da condição que a gente já adquiriu, né? E Ananias, naquele ponto, quando ele é encaminhado para poder Paulo, era exatamente para trazer esse entendimento para Paulo. Sim, agora é a hora, assim, diante do conhecimento da liberdade, da clareza da tua visão novamente, agora não é o momento mais, agora não se detenha mais por isso. Agora segue em frente, segue trabalhando, perseverando também, porque muitas coisas adivinham. Mas cabe a ti agora, diante disso, esse processo da dedicação, do esforço, né? Seguindo em frente com o Cristo. E Paulo até então, ele é hoje um dos melhores e maiores exemplos do trabalho, né? Porque se nós pararmos para observar, ele não chegou a conhecer Jesus pessoalmente, ele não trabalhou assim como os 12 junto a Jesus, no entanto, foi o maior disseminador do cristianismo pelo mundo, né? Exatamente. Porque a compreensão dele, e é interessante a gente cita muito o exemplo de Paulo também, que é exatamente essa condição do entendimento, da compreensão. Porque naquele momento, na estrada de Damasco, quando ele tem esse contato com o Cristo, e o Cristo pergunta para eles: por que me persegues? E ele fala que então ele é o Cristo, né?
Então, naquele instante, ele também já muda, já se renova. E ali, a partir daquele momento, quando Ananias tem esse contato com ele e é o seu orientador naquele momento ali também, né, ele se depara diante das suas dores, suas dificuldades, mas caminha, mesmo muitas vezes sofrendo algumas investidas, algumas outras dificuldades ao longo do caminho, as dificuldades que ele passou, né, até chegar ao ponto de ter isso muito bem enraizado dentro dele, mas nem um instante ele vacila. Em nenhum momento também ele para poder se lamentar diante das dores ou das dificuldades ou o que ele tinha feito anteriormente. Ele segue. Porque é tempo, aproveitamento de tempo, né? De colocar aquela ferramenta que ainda estava tão ali impregnada de compreensão, mas colocar agora na execução da tarefa, né? Sigamos. Alguém? Então, vamos lá, gente. A interrogação merece meditada por todos os que já receberam convites, apelos, dádivas ou socorros do plano espiritual. Inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte na província nebulosa da queixa. Aí Emmanuel já nos aconselha a parar para a meditação, né? Depois de tanto receber o socorro que nos vem do alto, através do auxílio que Deus, que Jesus oferece a todos nós, por intermédio da espiritualidade, né? Que a todo momento intercede por nós. Na realidade, a gente vive sendo observado e amparado pela espiritualidade a todo instante. Mesmo que na maioria das vezes sejamos ingratos e não chegamos a reconhecer que isso acontece. Aí fica a dica, né, que eles nos deixam, eles, os Espíritos, os ensinamentos do Evangelho, o que nos impede de começar agora, ou o que nos impede de nos doarmos mais um pouco em prol da implantação dos ensinamentos que Jesus veio trazer-nos a todos nós, né, há 2000 anos atrás. É o momento realmente da gente se parar para observar se estamos sendo essa enxada que estamos não deixando enferrujar. É o momento de colocar ela para funcionar e fazermos essa pergunta: o que é que está me impedindo? É esse obstáculo? Então vamos retirá-lo do caminho e vamos começar a caminhada, continuar. É isso aí. E exatamente isso, né? E a gente volta de novo no exemplo do Paulo, seu Carlos, e todos os outros, né, amigos? Que é exatamente essa condição. Muitas vezes a gente... porque dificuldade nós vamos ter, sim. Mas, assim, não a queixa, né? Se a gente, diante da dificuldade, a gente só tem a queixa, só a lamentação, só aquela condição de ficar, por que isso, por que aquilo outro, por que eu não sou assim, por que eu não sou assado, por que acontece comigo, e a gente não segue em frente, então a gente não se movimenta, a gente não sai daquele mesmo lugar, né? Então, muitas vezes é como ele fala, que a gente se prende nesse momento da queixa. Por isso, quando ele traz nessa mensagem, a passagem de Paulo, que foi exatamente a condição que ele teve naquele instante. Ele não se lamenta pelo que já tinham feito, pelo que tinha acontecido naquele momento até ele encontrar com isso novamente. Ele não se queixa, mas ele segue. Ele segue em frente. Mesmo internamente, ele, claro, com certeza ele deve ter feito essa reflexão, né? Mas, assim, naquele instante não era o momento mais de queixar, é olhar para frente. Porque nós estamos encarnados num mundo de provas e expiações, onde nós vamos passar dificuldades diversas, cada um dentro das suas necessidades, cada um dentro das suas possibilidades. Mas o auxílio e o amparo do mais alto, a todos nós é dado, né? Todos nós temos essa condição. E o que faz é a reclamação, são as queixas, por seguir em frente, diante de tanto conhecimento já adquirido, né? Porque nós vamos ter dificuldade no campo do trabalho, no campo familiar, dentro da casa espírita, fora, aberta, né? Então, o que cabe é a queixa? Não é a queixa mais.
A queixa não pode ser esse motivador, eu não vou fazer isso, ou por aquilo outro, diante das dificuldades que eu tenho, não. Mas é ter um propósito. Esse propósito, ele tem que ser sincero para nós mesmos em nossas vidas. Procurando trazer esse processo de mudança, de compreensão naquele instante realmente. Porque assim nós vamos conseguir vencer esses obstáculos ao longo do caminho. Buscando realmente a compreensão, a resignação, o esforço pessoal e a compreensão diante dessas questões, né? Porque a nossa vida é essa, cheia de altos e baixos, né? De momentos bons e momentos felizes, momentos não tão felizes assim, mas momentos importantes para o nosso crescimento, para a nossa caminhada, né? Até porque, né, Robson, quando a gente se prende a esses obstáculos, termina que a gente está dando lugar para os obsessores, né, tomarem conta e cada vez mais nos deixar com menos vontade de executar a obra, né? Ah, com certeza, né? Então, é aquilo com que a gente se afiniza, né, com que a gente se liga, né? Então, começa nesse processo da queixa, a gente vai se afinizar exatamente com aqueles companheiros que querem que você permaneça naquela mesma condição, né? Que eles ainda não compreendem ainda essa oportunidade. E se eu me esforço, se eu me dedico, e aí a gente volta de novo ao exemplo de Paulo, que a Ananias estava lá com ele, o Cristo estava lá com ele, depois Abigail estava junto com ele também, como o próprio Estevão estava junto com Paulo também, que é exatamente essa condição dessa ligação desses espíritos benfeitores que nos acompanham da mesma forma, né, os nossos anjos guardiões, os nossos mentores, a casa espírita, que é esse momento da não questionola, da não dificuldade, de não ficar se queixando diante das dificuldades do caminho, a gente se afiniza com o mais alto, a gente consegue adquirir forças desses companheiros que se encontram ao nosso lado também, que nunca nos deixam em nenhum instante, porque o amparo do plano espiritual jamais nos abandona, né? Sempre está conosco, mesmo nos momentos difíceis que a gente não consegue enxergar, porque na hora da caminhada ele está ali do lado. Aí muitas vezes a prece, o pensamento positivo, o entendimento daquela situação vai fazer com que nós consigamos esse elo de ligação com esses companheiros de uma forma mais clara, que nos revigora, que nos fortalece para seguir em frente, né? Alguém gostaria de falar ou perguntar alguma coisa? Vamos seguir, então. Se felicitados pela luz da fé, lastimam não haver conhecido a verdade na juventude ou nos dias de abastança. Contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores nas palavras. Exteriorizam sempre grande boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde, de tempo e de forças. Muitos são, né, os que alegam não haver recebido quando jovens, ou em outros momentos da vida, os ensinamentos direcionando eles ao trabalho do Cristo, né? Então agora, depois de maduro, não consegue fazer ou atender ao chamado, até mesmo por estar passando por dificuldades, quem sabe alegam dificuldades financeiras, dificuldade de tempo, como a Leila falou, dificuldade no trabalho, no estudo. Aí dizem que é por isso que eu não dou conta. Aí muitos deles se passam querem passar de coitadinho, a pessoa começa a se ficar piegas e mostram-se com uma boa vontade, alguns, uma boa vontade danada, mas na hora do vamos ver, aí vem sempre uma desculpa que o camarada termina procurando essa desculpa e é tanto que é uma mentira que ele fala para si mesmo e ele acredita que realmente aquele problema está acontecendo, aquele obstáculo está acontecendo. Então é uma questão mesmo de estar atento para isso. É verdade. E uma das coisas que a gente muitas vezes esquece é que o espírito ele é eterno, né? A gente muitas vezes se apega somente à condição agora presente da matéria, né? Que é dessa reencarnação ali presente. Mas a gente esquece dessa perenidade do espírito. O espírito é eterno. Que tudo que a gente vai fazendo, que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida também, vai nos auxiliar
também continuamente, né? Então, muitas vezes você tem a oportunidade, muitos companheiros, a encontrar a luz da fé realmente, já numa idade assim um pouco mais avançada, aí começa a se lamentar, se eu tivesse conhecido quando eu era mais jovem, né, que eu poderia fazer isso ou aquilo outro, né? Então ou quando já está muito velho, como ele fala na mensagem, fala assim, não posso não, já estou muito cansado, já passou, já deu para mim, né, eu já me aposentei. Isso é para vocês que estão mais novos aí, né? Vocês não estão na flor da idade. Não, já passei do meu tempo, já, né, lê do engano de cada um desses companheiros, né, e a gente não pode deixar se comparar ou se deixar se levar por esse momento também, né, porque o nosso espírito, ele é eterno, a gente está fazendo isso por isso. Então, cada vez, a cada instante, a cada momento que eu busco essa mudança, que eu busco esse fortalecimento, que eu busco, mais uma vez, no trabalho, né, como ele vem ressaltando, essa condição do tarefeiro ali, ciente, trabalhador, né, se dedicar dentro das suas possibilidades, com a sua condição, mas está trabalhando ali, está se dedicando, está buscando essa mudança, isso que vai ser importante. Não ficar se lamentando porque não fez antes, porque não conheceu antes, mas conheceu naquele momento. Né? Se conheci naquele momento, é dali para frente. Né? É dali para frente eu tenho que continuar caminhando, porque naquele momento eu não posso perder mais a oportunidade. Eu não conheci antes, é por outras situações, então, mas eu conheci naquele momento. Se naquele momento eu já tenho conhecimento, já tenho oportunidade de poder compartilhar a luz da fé, então eu sigo em frente. Sigo sem reclamar, eu sigo sem me queixar diante da dificuldade, das mazelas, mas sigo o caminho a qual foi me apresentado, porque ali é o meu momento da mudança, né? E nós vamos seguindo também, tá bom, gente? Qualquer coisa, fala aí. Não acredites, desse modo, no poder absoluto das circunstâncias adversas, a se mostrarem constantes nos eventos da marcha. Então, para aqueles que têm sempre uma desculpa, né? O conselho é que não acreditem mesmo, na realidade, nas adversidades que aparecerão, né? que vão aparecer todo dia. Em muitas situações, elas virão sim, e muitas vezes até dentro da própria casa espírita, dentro do seu lar, no trabalho, em forma de crítica, de injúrias, de ressentimento, enfim, uma infinidade de obstáculos que o conselho mesmo é desviar-se disso tudo, né, e manter o foco na disseminação do trabalho do Cristo, na disseminação, na execução da tarefa que o Cristo deixou para cada um, né? E aí cabe uma pergunta interessante para todos nós agora, se vocês puderem responder, gente, seria bem interessante também. Por exemplo, hoje nós passamos por uma adversidade que é de cunho coletivo, né? Nós passamos desde 2009 com essa condição do coronavírus. E diante dessas dificuldades, dessas adversidades que se apresentam para nós, o que fazer? O que vocês fazem nesse momento? Qual tem sido assim a postura de vocês diante dessa condição? O que vocês acham? Além dessa que está muito próximo, mas assim, tem as outras adversidades que também se apresentam ao longo da nossa vida, de cunho também pessoal, né? De cunho ali, não só de cunho coletivo, mas de cunho pessoal. O que fazem diante disso? O que vocês têm feito em relação a essa condição? Sim. Oi, Adriano. Essa frase aí do Armando é muito significativa, né? Para a gente não desanimar diante dessas dificuldades, esses desafios que às vezes podem até ser constantes, ou seja, a gente está enfrentando um desafio atrás do outro. E com relação a isso que você perguntou da pandemia, né, dessa adversidade coletiva que a gente está atravessando, já está durando aí 2 anos já, né? Então é bem duradouro, é um desafio realmente constante, que a gente precisa estar ter muito firme, assim, o pensamento, muito firme a intenção de manter a vontade no caso, de trabalhar no bem, de continuar vinculado às atividades da casa, continuar vinculado
aos estudos da casa, porque senão a gente realmente esmorece, desanima, e aquilo que a gente já estudou também umas semanas atrás, né, sobre o otimismo e o pessimismo, vem muito a calhar e toca muito nessa questão que você mencionou, da gente procurar não desanimar e não ver com um olhar pessimista, ver apenas um lado, né, que é o lado negativo dessa pandemia, mas procurar identificar outros pontos de vista, e aí essa é a postura do otimista, né, que é ver mais de um lado, e entre esses vários lados que toda circunstância tem, tentar identificar aquilo que traz uma melhoria, traz ali um progresso. Uma coisa que a gente tem procurado fazer é fortalecer os nossos laços familiares. Aproveitar esse momento para a gente, já que está sendo, né, acho que para muitas pessoas, se tivessem pensado por esse lado, assim, já que a gente está sendo obrigado a conviver mais tempo, né, em família, tentar fazer desses momentos os mais agradáveis, tentar fazer algo diferente, tentar conhecer uma coisa diferente, tentar reaproximar de uma pessoa que às vezes a gente não tinha tanto contato, por conta das correrias da vida, a gente não passava tanto tempo junto. Então, no meu caso, assim, a gente tem procurado fortalecer os laços de família, tá junto da família, tá próximo, tá procurando cuidar um do outro, procurando aproveitar ao máximo esse tempo, como se a gente não tivesse outra oportunidade. Eu falo isso também muito com relação à família toda, mas especialmente com relação aos meus pais. Foi um movimento que nossa família toda fez e que, assim, a gente foi muito feliz e, graças a Deus, ele nos oportunizou isso, foi da gente trazê-los para próximo da gente e a gente aproveitar ao máximo esses momentos que a gente está tendo aqui, um junto do outro, porque surgiu aquele receio, né, que é natural. Quando começou a pandemia, falou assim, gente, vamos ficar longe, vamos ficar distante e se, né, chegar a hora se chegar o momento e a providência divina chamar os velhinhos de volta, a gente perdeu a oportunidade de estar junto, então vamos aproveitar ao máximo, vamos ficar junto e vamos estar ali aproveitando e curtindo um pertinho do outro, e graças a Deus, né, tem dado certo, a gente deu certo e tem dado certo essa aproximação, essa tentativa de fortalecer os laços familiares. Nossa, que bom. Estou lembrando, a Providência chama os mais novinhos. Também, pode chamar os novinhos também, não toca daqui. Sim, com certeza. Quem mais, gente? Vamos lá. E para os demais, como é que tem sido essas questões aí, dessas adversidades da vida? Vocês estão meio tímidos hoje, mas Emmanuel, ele traz também para nós, nessa mesma mensagem, a continuação desse trechinho, algumas frases que fazem nos refletir bastante também. Uma das coisas que Adriano colocou também, né? Vamos lá, Carlos. Se a injúria te persegue, trabalha servindo, e o sarcasmo far-se-á reconhecimento. Se a calúnia te apedreja, trabalha servindo, e a ofensa converter-se-á em louvor. Se a mágoa te alanceia, trabalha servindo, e a dor erguer-se-á por utilidade. Se o obstáculo te aborrece, trabalha servindo, e o embaraço surgirá por lição. Então a gente vai perceber que, diante de todas essas adversidades que aparecem ao longo da nossa vida, seja elas quais forem, cabe só uma nossa postura, que é o trabalho e servir, né? Trabalhar e servir. Porque é só assim que a gente vai conseguir vencer. Então, por exemplo, o ato de trazer um familiar para mais próximo, é fazer esse movimento também de vencer as dificuldades que estão ali, é trabalhar no bem também para poder vencer as suas
dificuldades pessoais para poder compartilhar o momento também, e assim também nas nossas atividades dentro da casa espírita. Então a gente vai ver que o trabalho, em todos esses instantes, que é o movimento, essa condição realmente, vai fazer com que a gente consiga vencer essas adversidades da vida. Então é sempre trabalhando e servindo, sempre sendo muito ali, muito caridoso, entendendo as dificuldades do companheiro, né? Vindo a ele dentro daquilo que é possível, e a gente vai se esforçar para fazer também, na compreensão, no entendimento, na palavra amiga. Então, esse trabalho, essa condição, que vai fazer com que a gente também vença essas adversidades da nossa vida também. Então, ele traz essas 4 frases, e ela é muito marcante nesse sentido. Todas voltam nessa condição de trabalhar e servir, porque aí é um processo de compreensão e de mudança também. Porque se eu trabalho através do conhecimento e sirvo entendendo esse processo, eu mudo. Lembra daquela primeira imagem que nós colocamos lá para abrir a segunda, na verdade, segundo slide, onde traz exatamente a passagem do bom samaritano, da assistência que ele dá àquele companheiro caído ao longo do caminho, que é através exatamente dessa condição do trabalhar e servir, né, de auxiliar, de amparar aquele que mais necessita também, ou daquele que está ali ao nosso lado, que é o próximo, mais próximo ainda, que eles estão dentro da própria família, né, a qual nós devemos assim amparar, trazer para mais perto, auxiliar dentro das necessidades de cada um também, porque essas adversidades elas vão estar ao longo da nossa reencarnação, da nossa vida, porque é processo de mudança, é processo de aprendizado também. Então, só dessa forma, eu também vou conseguindo vencer as minhas mazelas, né? Trabalhando e servindo, me dedicando, me esforçando para poder seguir em frente. Alguém? Se não... São operários contraditórios que, ao tempo do equilíbrio orgânico, exigem repouso, e na época da enfermidade corporal alegam saudades do serviço. É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. Em qualquer posição, em qualquer tempo, estamos cercados pela possibilidade de serviço com o Salvador. Emmanuel. Essas contradições, elas irão sempre existir, né? Do tipo, quando está calor, reclama pedindo frio, e vice-versa, assim também com a chuva, com o sol, com o trabalho, o camarada está parado, aí procura trabalho, quando arruma, reclama que está trabalhando demais, etc. É por isso que Emmanuel, ele nos diz que é indispensável, né, evitar e combater essas expressões negativas, né? Na realidade, são expressões negativas que vêm para a nossa vida. E tentar aproveitar o máximo as inúmeras oportunidades de executar essa tarefa, né? É isso aí. E é interessante o seu caso, porque isso é muito claro, porque é no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida geral, a gente não fala só dentro da casa espírita, né? Mas o trabalho, como o senhor colocou esses exemplos exatamente, é exatamente isso. O trabalho, se a pessoa está sem trabalhar, quer trabalhar, aí depois começa a trabalhar, começa a se queixar, né? Se na casa espírita não é diferente, se eu tenho alguma coisa ali que me faz muita falta, isso, quando eu tenho, eu já começo a me queixar porque eu não estou satisfeito. Então, a condição do entendimento, do autoconhecimento também é indispensável, né? Que ele fala, combater essas condições é impossível, né? É importantíssimo, quer dizer, exatamente para que a gente mude isso, né? Porque, assim, isso é exatamente aproveitar o nosso tempo e também, assim, são as possibilidades que a gente tem de trabalhar no serviço do Salvador. Então, esse serviço do Salvador não é só dentro da casa espírita, porque eu não sou espírita só lá dentro, eu não sou cristão só dentro da casa espírita, dentro do templo religioso. Eu sou cristão em todos os locais da minha vida, em todas as circunstâncias. Então eu não devo procurar realmente vencer esse mal que habita em mim ainda, combater isso em mim mesmo através do conhecimento, da compreensão, para que eu realmente seja essa oportunidade do serviço com o Salvador, né? Porque se eu não me queixo, mas assim eu me esforço, eu me dedico, eu compreendo,
Então eu estou sendo uma pessoa cristã também, que seja no campo do trabalho, que seja no campo dos estudos, que seja no campo familiar, que seja dentro da casa espírita, em todos esses aspectos, né? E aí vai dessa condição do encontro, do entendimento do indivíduo entender a sua condição, se conhecer, né? Fazer aqueles ensinamentos de Santo Agostinho, né? Chegar à noite e me avaliar o que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado, o que eu posso melhorar. Então, fazer isso, exatamente esse entendimento, para que a gente possa mudar. Porque se eu já percebo em mim essa característica da reclamação diante daquilo que eu tenho a possibilidade de ter na minha vida, então, assim, eu tenho que rever as minhas posturas. Aí é um processo de mudança, é um processo de renovação, de... Sigamos, se alguém quiser falar, fala. Rabicinho? Oi, Adriano, voltando. Esse trecho aí me remete muito à nossa condição lá no centro, né, que a gente muitas vezes percebia um ou outro companheiro ou companheira queixosa sobre uma atividade, ou porque estava, sei lá, estavam indo muitos dias para o centro, que estava cansativo realizar uma tarefa, ou porque estava se desgastando com o relacionamento com alguém, algum outro trabalhador ou trabalhadora. E aí agora a gente foi, né, agora não, né, há 2 anos foi obrigado a se ver sem o trabalho que a gente antes às vezes não valorizava, ou às vezes não reconhecia a importância na vida, porque estava ali no automático, estava ali indo fazer a tarefa toda semana, e quando nós todos nos vimos, né, obrigados a interromper essas atividades, talvez muitos de nós foi chamado a fazer essa reflexão aí, né, de será que a gente não estava reclamando demais? Será que a gente não estava ali sendo um desses operários contraditórios em que, realizando o trabalho, a gente se queixava do trabalho, agora sem se ver na possibilidade de realizar o trabalho, agora a gente fica saudoso, fica aí sentindo falta e fazendo planos para quando a gente voltar. Então, vale muito essa reflexão para todos nós, para que quando a gente tiver a oportunidade de voltar, que a gente realmente volte se dedicando, né, de forma integral àquela atividade, procurando reconhecer o valor da tarefa e o valor do nosso trabalho, acima de tudo, para fazer de bom grado, de boa vontade, com o melhor das nossas forças, energias, intenções, aproveitando cada momento, né? É isso mesmo. Exatamente essa reflexão que a gente tem que fazer, né? Porque, como você colocou, muitos de nós passamos por isso, né? E essa compreensão que a gente tem que ter. Quando a gente retomar a atividade, retomar as atividades, entender esse processo, que a gente está ali pelo processo de aprendizado, de mudança, né? Que nos um benefício que a gente recebe também de auxílio para cada um de nós. Então, no esforço, nos dedicarmos, nos esforçarmos, né? Fazermos o melhor ainda, fazer mais ainda, porque nós temos essa oportunidade, né? Em vez de ficar nos queixando, não, vamos nos debruçar diante da tarefa, né? Vamos nos esforçar diante do trabalho, fazer o melhor ainda, fazer cada vez melhor, porque essa parada que nós tivemos, assim, que foi a nível mundial, ela tem que servir para a nossa reflexão nesse sentido, e a gente vai pegar essa mensagem de Emmanuel, que eu não sei a data exata do livro agora, mas é uma mensagem bem antiga. A gente vai ver que é muito premente ainda, é muito presente diante das nossas questões, porque nós estamos atravessando isso ao longo de várias reencarnações, de vários processos também da nossa reencarnação. Então é importante que a gente reflita muito bem nisso, né, Adriano, como você tinha colocado em relação ao trabalho da Casa Espírita e as outras atividades também, a qual nós temos a oportunidade de vivenciar ao longo da vida, né? Sigamos. No trabalho em que possas fazer o melhor para os outros, encontrarás a quitação do passado, as realizações do presente e os créditos do futuro. E é ainda por ele que conquistarás o respeito dos que te cercam, a riqueza da experiência,
a láurea da cultura, o tesouro da simpatia, a solução para o tédio e o socorro a toda dificuldade. Quem diz isso é Emmanuel, mais uma vez, em Religião dos Espíritos. Na verdade, quando fazemos algo bom pelos outros, né, é nos dada a oportunidade de sanar dívidas pretéritas, de termos êxito no presente e maiores chances, né, de uma colheita melhor no futuro. E, por acréscimo, o respeito e a consciência tranquila por estar fazendo pelo menos o que achamos que é o nosso máximo, né? Muitas vezes temos mais condições de fazer, mas eu acho que o meu máximo já é esse. Então, pelo menos isso, quando estamos com a consciência tranquila de que o trabalho está sendo feito, a gente ganha, por misericórdia divina, esse acréscimo. É belíssimo esse trecho, né? Eu acho ele fantástico, porque é exatamente isso. Então, se eu trabalho em prol do próximo, eu tenho essa condição muito clara, né, seu Carlos, como você estava colocando. Vou quitando minhas dívidas do passado, vou resolvendo ali os problemas, né? Vou resolvendo aquelas questões. Realizo essas... eu realizo... Eu tenho créditos realmente para o futuro, né? E as realizações presentes também. E a oportunidade que a gente tem de ir resolvendo essas questões, mas através do trabalho, porque o trabalho ele traz esse processo de movimento, de compreensão, de entendimento, né? E aí tem uma questão que eu acho muito interessante quando ele fala que à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai se enriquecendo culturalmente, a gente vai enriquecendo realmente esse tesouro, né? Essa condição nossa do entendimento. Porque isso vai fazer com que realmente a gente consiga o socorro, a simpatia de todos aqueles companheiros. Enquanto a gente estava discutindo sobre esse trecho, eu lembrei de algumas obras espíritas, quando ele traz algumas reflexões para a gente que são muito interessantes, né? Em alguns casos lá de alguns companheiros obsessores que acompanham um determinado indivíduo, e a gente vai na própria obra, no filme do Divaldo, né, ficou muito, muito premente isso, né? Divaldo, através da sua esposa, da sua dedicação, do seu trabalho, da sua condição, ele consegue auxiliar no processo de resgate também daquele espírito que obsediava ele de tanto tempo, né? Por uma condição que eles tinham adquirido em outro momento. E exatamente através do trabalho, que é exatamente o que acontece conosco também. Então, se eu trabalho, se eu me dedico, se eu me esforço também, se eu auxilio aquele companheiro, e ficou muito claro isso também naquele time, porque assim, quando ele ampara aquela senhora que tinha sido a mãe daquele obsessor, há um processo de mudança ali. E o espírito, ao longo do processo que já vinha atravessando, ali acompanhando Divaldo, com todas aquelas questões lá, começa a dar laços de reflexão, de mudança, né? Que é exatamente essa condição. Né? E para nós não é diferente. Para nós é da mesma forma. O exemplo ele cabe muito bem para nós também, diante dessas condições que nós temos em nossas vidas, né? Da possibilidade que nos é dada também. E é o aprimoramento dessa condição mesmo da cultura, esse tesouro que a doutrina espírita é para nós, do conhecimento, do entendimento, da clareza, né? De trazer uma doutrina sem dogmas, mas uma doutrina que é clara, que é lúcida, uma fé que se torna raciocinada a partir do momento que a gente compreende, que a gente tem essa certeza absoluta no coração do entendimento da doutrina que nos é cara ao coração. Sigamos. Todavia, o trabalho dos que trabalham servindo chama-se humildade e benevolência, esperança e otimismo, perdão e desinteresse, bondade e tolerância, caridade e amor, e somente através dele o espírito caminha na senda de ascensão em harmonia com as leis de Deus. Aqui trata Emmanuel vem nos tratar da importância de fazer o bem, né? Fazer o bem pelo bem, sem esperar, digamos assim, os holofotes, né? Praticar mesmo o Evangelho que o Cristo nos deixou, acima de tudo, considerando a humildade, a benevolência, enfim, o verdadeiro sentimento de caridade, né? O verdadeiro sentimento de amor, fazer com desinteresse.
É o que ele fala, trabalhar servindo, né, seu Carlos? Exatamente, trabalhar servindo. É isso aí. A palavra é essa. Exatamente. Então, trabalhar servindo é isso, né? É ter a humildade, a benevolência, a esperança, o otimismo, né? A trabalhar perdão, porque isso vai fazer com que a gente realmente mude, né? Então, isso vai nos encaminhar nesse caminho qual nós temos que percorrer, né? Na harmonia com as leis de Deus. Então, mas é isso, é trabalhar de forma desvelada, trabalhar com dedicação, servindo, independente da condição, do motivo, da situação, faça chuva ou faça sol, mas eu estou consciente ali trabalhando, me dedicando, me esforçando, vencendo dificuldades, né? Porque trabalhar, servir é isso, né? Com a clareza. Por que eu faço? Qual a importância? Por isso a pergunta, né, que a gente viu logo no início também. Mas por que eu tenho que fazer? E essa compreensão desse trabalho, desse serviço, de trabalhar servindo, né, é exatamente essa condição, que é a condição da caridade, do amor, né, da tolerância, né, é isso que vai fazer o nosso processo de mudança, de transformação, pela consciência que a gente adquire, pela consciência que a gente começa a ter a partir desse entendimento também. Então, agora, essa aqui é suprema. Dignifica assim a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. A prática do espiritismo, dessa doutrina consoladora, na verdadeira acepção da palavra, né? Esse slide vem nos mostrar isso. É a pureza e simplicidade, tomando o cuidado de não deixar o orgulho falar mais alto, desviando o verdadeiro foco, o verdadeiro sentido do trabalho, né? E o que é também bacana, seu Carlos, quando ele fala logo no início, dignificar a doutrina é a gente valorizar essa doutrina a qual a gente tem a oportunidade de ter acesso nesse momento, né? Exatamente. Nessa reencarnação presente, por que eu tenho que dignificar? Porque é entender esses princípios da doutrina espírita, entender esse processo, aproveitar da oportunidade que eu tenho de estar junto com o grupo, de estar junto dentro da doutrina espírita agora, porque isso vai me auxiliar no processo de mudança, né? Vai me auxiliar na minha libertação de entendimento, de compreensão. Então, aproveitar muito bem essa condição, ela é importantíssima na nossa vida. Então, se eu estou dentro da casa espírita, se eu tenho a oportunidade do estudo, a oportunidade da mediunidade, a oportunidade do esclarecimento através das obras espíritas, eu tenho que dignificar isso. Isso realmente tem que ser que eu tenho que tentar aproveitar ao máximo possível nessa compreensão dessa oportunidade que nos é dada. Porque não é dada por um acaso, né? Eu não caí ali de guarda-chuva, não, mas é porque eu necessito. Então, dignificar isso é aproveitar, né? Aproveitar toda essa oportunidade que nos é dada. Porque tem um porquê também, né? Adiante de tudo isso, aproveitando essa oportunidade, aí Emmanuel também vem trazer complemento nessa mensagem para nós, né? Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Aí é fantástico, né? Então, assim, entendendo esse processo de dignificar a doutrina espírita e dizer-se espírita no sentido, assim, dessa mudança, mesmo diante dessa condição nossa, dos nossas dificuldades, nossa falta de entendimento, nosso caráter, a gente deve ser isso, porque é um processo de mudança. Lembrando que, quando o Evangelho traz quem é o verdadeiro espírita e quem é o verdadeiro cristão, não é aquele que é perfeito, mas é aquele que busca, né? Continuando. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Em todos os instantes eu tenho que ser espírita, mesmo diante da minha conduta, mesmo diante das idades que eu vou atravessar. Essa deve ser a minha condição de entendimento, a minha postura como espírita, né? Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Seguindo.
espírita deve ser o claro objetivo de tua instituição, ainda mesmo que, por isso, te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Emmanuel. Então, espírita deve ser o nome do teu nome. Então, o meu nome, se eu falo espírita, tem que ser o meu nome do meu nome, nome e sobrenome, diga-se de passagem. Porque é essa condição, desse entendimento, né? Dessa oportunidade que nos é dada diante da doutrina a qual nós professamos, da doutrina a que nos auxilia no processo de mudança e crescimento espiritual. Então, essa deve ser a nossa condição. Mesmo diante das adversidades, das dificuldades, essa clareza, a clareza que a doutrina nos traz, a clareza do ensinamento que a doutrina nos possibilita, tem que nos auxiliar a nós sermos uma pessoa de bem. A ser uma pessoa de bem a cada instante, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das adversidades que aparecem ao longo da nossa vida. Mas eu devo ser espírita, espírita buscando mudar, tentando vencer as minhas dificuldades, as minhas mazelas em cada momento da minha vida, porque é isso que o Cristo quer, é isso que a doutrina vem nos possibilitar. Não é se queixar diante das dificuldades, ou porque eu sou ruim, porque ruim todos nós somos, mas assim, a partir daquele momento, ressignificar essa condição. O ressignificar essa condição é exatamente ter essa compreensão, que o meu processo é de mudança, é de crescimento, lembrando que o Espírito é eterno, que esse processo que eu faço de mudança é vida num âmbito muito maior, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, sigamos. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestares conta. Na realidade, os espíritas, eles têm por obrigação, né, saber que esta é a doutrina do Cristo. E o Cristo, ele é simples, ele é puro amor, né, e que devemos a todo instante buscar o aperfeiçoamento, esse aperfeiçoamento moral, porque seremos impelidos a prestar contas da maneira que fizemos uso dessa doutrina que é tão consoladora, né? Verdade, é isso mesmo. A gente tem a passagem do Evangelho, né? Que muito será cobrado aquele que muito recebeu. Mas a doutrina espírita, ela nos dá essa possibilidade do entendimento que é muito mais amplo diante de tantas outras pessoas a qual ainda não tiveram acesso à doutrina espírita. Mas assim, não será cobrado porque a doutrina é muito clara também. Sendo a doutrina do Cristo, a própria doutrina espírita que traz esses ensinamentos, a sua condição de entendimento, é isso. Então a gente não pode falar assim, eu não sabia. Porque nós sabíamos. Como já sabíamos também em outra oportunidade, mas assim, o que cabe agora é aproveitamento do momento agora. É fazer com o entendimento diante dessa situação e mudarmos isso. Aproveitarmos essa doutrina que nos possibilita essa condição de entendimento e trazer um processo de mudança para nossas vidas. Como nós já vimos em slides anteriores, exatamente isso, que muitas vezes, diante de nossas mazelas, diante de nossas dificuldades, a nossa condição é do trabalho, é da mudança, é do entendimento, porque isso realmente vai ser no sentido assim, você teve a oportunidade, que fizeste do conhecimento que adquiriste, né? Por que não procurou mudar? Aí a gente vai se deparar, como a Leila colocou logo no início também, muitas vezes a gente chega no plano espiritual com essa questão assim, eu perdi tanto tempo, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo outro, deveria ter feito tanta coisa, tanto mais. Mas assim, a gente tem que aproveitar essa oportunidade a cada dia, a cada momento, a cada situação da nossa vida, buscando esse processo de mudança, né? Já com esse entendimento. Mas não porque assim, porque eu vou ser cobrado porque eu já tenho conhecimento espírita, eu vou me cobrar lá. Não, mas é porque é necessário pela mudança que eu tenho que ter, pela essa renovação, né? Porque eu tenho que ser uma pessoa de bem, porque eu tenho, como o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, ser uma pessoa melhor a cada dia, porque eu estou buscando essa busca desse entendimento que tem que fazer
ter essa condição motivadora para que eu realmente mude, modifique, aprimore, cresça, né? Então, gente, já encaminhando para o nosso final, esse é o nosso último slide, aí nós voltamos aqui novamente. E para todos nós que recebemos as dádivas divinas de 1000 modos diversos, foi pronunciado o sublime desafio. E agora, por que te detens? Então, né? Para todos nós que a todo instante recebemos as graças oferecidas, né, pelo Pai, sendo principal dessas graças a vinda de Jesus, né, até nós. E aí eu lembro da última terça-feira, da palestra que nós estávamos estudando, quando ele fala, é uma graça, o Cristo que se fez homem, e homem Cristo, para que podemos ensinar de como devemos agir, como se vivêssemos mesmo um desafio, né? Então, devemos sempre recordar as palavras de Ananias, direcionadas também a nós, né? Quando ele fala, e agora? O que nos detém, né? O que nos impede de praticar? O que nos impede de buscar o modelo do Cristo? A pergunta fica no ar. E é bacana nesse trechinho também, né, seu caso, quando ele coloca isso aqui, a gente recebe essas dádivas de 1000 modos diversos, né, de formas diferentes, né, de todas as oportunidades da nossa vida. Por isso que a nossa vida ela não está desassociada no campo familiar, no campo do trabalho, na casa espírita, dentro do tempo religioso, né, ou dos outros locais onde a gente tem o convívio com os companheiros. Então a gente recebe a oportunidade dessa mudança de 1000 maneiras, de várias formas, porque esse caminho a ser percorrido, ele é a nossa vida, né, é uma constância em nossa vida. Então a gente precisa exatamente aproveitar essa oportunidade para praticar através do trabalho. A dádiva já nos é dada constantemente, e já nos foi dada também de várias formas, mas aproveitar essa oportunidade para que agora a gente faça essa questão realmente assim. Porque o que nos detém agora nesse processo de mudança da nossa caminhada, da nossa subida evolutiva também, né? O que nos detém diante do conhecimento já adquirido também nessa condição? Então, é fazer essa pergunta individual para que eu possa realmente, nesse processo de mudança, né, me dedicar, me esforçar a ser uma pessoa melhor a cada dia. Tá? Então, nós encerramos esse momento, o nosso estudo. Se alguém quiser fazer alguma colocação, ou fazer alguma pergunta. Bem, como ninguém mais quer fazer nenhum comentário, eu devolvo para vocês, então, cara, para você fazer a prece de encerramento, por gentileza. Então, mais uma vez, agradecemos a oportunidade dessa conversa, desse bate-papo, dessa tarde de hoje, que possamos fazer a reflexão dessa mensagem tão amorosa, trazida por esse Espírito tão querido, que nos traz a reflexão diante das atividades, diante de nós mesmos, diante de nossas vidas. Mestre Jesus, lhe rogamos as bênçãos dos companheiros que estão presentes aqui nessa noite de hoje, encarnados e desencarnados, como também todos os irmãos que não puderam participar nessa noite do nosso estudo, como também possa envolver a nossa casa espírita, as nossas atividades, os nossos trabalhos, a cada um dos trabalhadores e assistidos que são envolvidos nessa casa, Senhor. Obrigado por tudo, e assim encerramos o momento de estudo, dizendo graças a Deus.